Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. E estamos aqui no item de programação estocástica. Bom, anteriormente nós já tivemos uma breve introdução no que seria a programação estocástica. Aqui vamos ter outra conversa sobre esse item. Nos modelos que nós vimos até agora, eles são determinísticos. Mas o que é um modelo determinístico? O modelo determinístico é um modelo que eu já sei os valores que eu vou utilizar naquele modelo. Ou seja, se naquele modelo eu tenho uma informação de custo, eu já sei quanto é aquele custo. Se eu tenho uma informação de demanda, eu já sei certo o valor da demanda. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre os valores que eu possuo naquele modelo. Ou seja, em um modelo determinístico, eu já conheço os coeficientes, os limites, as restrições, eu já conheço todas as informações para solucionar aquele modelo. Já em uma programação estocástica, é justamente aquela questão da dúvida, ou seja, pode acontecer isso, mas também pode acontecer aquilo. Eu não posso definir, por exemplo, então, uma demanda. Por quê? Porque a demanda vai ser determinada sobre determinada probabilidade, ou seja, eu tenho uma certa probabilidade de vender bastante, eu tenho uma certa probabilidade de vender mais ou menos, e tem uma certa probabilidade de vender muito ruim. Então, esse modelo que eu acabei de falar, ele seria justamente um modelo estocástico. Então, nós temos os nossos modelos determinísticos, quando nós já conhecemos os valores dos coeficientes, das restrições, dos limites e tudo mais, e nós temos aqui a programação estocástica, que é justamente quando existe uma dúvida. Observe que a programação estocástica pode ser utilizada em modelos lineares, não lineares ou inteiros, ou seja, assim como a programação determinística. O que muda diretamente de uma para outra é que na estocástica nós definimos probabilidades de eventos / cenários acontecerem. Então aqui nós temos alguns diversos exemplos. Por exemplo, a exploração de petróleo por companhias. Ou seja, se uma companhia vai explorar petróleo, existe a probabilidade de ela furar lá um poço e não ter petróleo. Existe a probabilidade de ela furar e ter muito petróleo. Então, essa informação está dentro de um modelo estocástico. Aqui, capacidade e produção, planejamento de produção com demanda e preços não definidos, ou seja, a maioria das empresas. Por quê? Porque as empresas vendem os produtos, existe uma estimativa. Quando nós utilizamos uma estimativa, nós estamos rodando o modelo determinístico. Mas além disso, nós podemos fazer uma estimativa com vários cenários, ou seja, tem uma probabilidade de vender muito, uma probabilidade de vender o normal e uma probabilidade de vender um pouco. E aí você coloca essa informação dentro de um modelo estocástico, além de outros diversos exemplos que ele cita aqui. Então, dentro daqui da programação estocástica, existem duas categorias. A primeira, que é de Multistage Stochastic Programs, e a segunda de Chance Constant Programs. Vamos então aqui para a primeira, da multistágio. Ela funciona da seguinte maneira. Eu vou direto aqui no cenário, no problema, que nós temos aqui nessa imagem, que é justamente bem interessante. Nós temos então uma decisão e aqui nós temos um evento, que será tomada uma decisão. O que pode acontecer é o seguinte, vou mostrar aqui, eu tenho então aqui algo, só que eu tenho probabilidades de acontecerem algumas coisas. Então aqui ele tem uma probabilidade, não sei exatamente o que é esse problema aqui, mas vamos supor que seja de maximização de lucro. Então ele tem uma probabilidade de vender acima da média de 40%, de estar na média com 30% e de vender pouco com 30%. E dentro de cada um desses cenários, ainda existe a probabilidade de outra coisa acontecer. Ou seja, de ter um retorno positivo de 30% aqui nesse caso, e de 70% ter um retorno negativo. E assim por diante. Observe que nesse problema aqui, acontece isso duas vezes, né? Acontece uma primeira vez daqui do estágio 0 para o estágio 1 e do estágio 1 para o estágio 2. Mas não necessariamente no seu modelo precisa ter dois, pode ter somente de estágio 0 para 1, ou seja, somente um processo aqui de probabilidade
das coisas acontecerem. Então, o principal aqui na programação estocástica é justamente determinar as probabilidades de cada ocorrência, a probabilidade que cada ocorrência pode ter. Uma das maneiras de solucionar isso, esse tipo de problemas, é justamente utilizar o Monte Carlo. Mas nós vamos entender como que funciona o Monte Carlo mais para frente. Não vou entrar aqui a fundo como que nós utilizamos, porque existem diversas formas, mas nós vamos ver aqui alguns exemplos e aí você vai identificar quando você pode utilizar justamente a programação estocástica. Então nós temos esse primeiro modelo aqui, que funciona da seguinte maneira. Existe lá um posto de gasolina e ele já tem uma demanda conhecida de 100 unidades para esse período 1 aqui, para o período 1, e para o período 2 podem acontecer algumas coisas. Quais são essas coisas? Pode estar o clima normal, tem a probabilidade de 1/3. Com isso, o posto vai ter a possibilidade de comprar gasolina a $5 e tem uma demanda já de 100. Pode estar frio, pode ficar frio daqui a um mês. Probabilidade de 30%, é 1/3, né? 33%. Aqui acho que eu falei 30%, mas é 1/3, tá? É 33%. Aqui também é 33%, só que aí já aumenta aqui o custo e também aumenta a demanda. Ou pode fazer muito frio, probabilidade também de 1/3, 33%, 33,33%, né? E aí o posto vai ter que comprar, vai ter um custo da gasolina de 7,5 e vai ter uma demanda de 180. O que acontece é o seguinte, nesse momento 1, o posto já vai adquirir lá as 100 unidades que ele precisa. Essas 100 unidades ele vai adquirir por $5 cada unidade. E existe a possibilidade dele comprar a mais nesse período 1 e armazenar com um custo de 1 para cada unidade. Ou seja, para comprar uma unidade a mais do que precisa no período 1, com a intenção de vender no período 2, ele vai pagar essa $1 por unidade com custo de estocagem. E aí, justamente, o modelo busca entender quanto que o posto deve comprar no momento 1, quanto ele deve armazenar e quanto ele deve comprar no momento 2. Aí tem um modelo aqui, ele discute o modelo e depois ele apresenta aqui a solução. Vamos ver aqui então o nosso segundo modelo. É parecido a um problema de ação, então existe a probabilidade da ação ter um retorno aqui específico, ou seja, 1/4 de chance da ação retornar 9%, 1/4 dela retornar 3%, 1/4 de ser menos 1 e 1/4 de ser menos 8. E aí ele vai determinar um problema. E aqui nós temos outro exemplo, que a pessoa quer investir o dinheiro, tem duas opções aqui. A primeira tem um retorno médio de 12%, a segunda tem um retorno médio de 16%, só que cada um tem um desvio padrão diferente. E aí a pessoa também vai ter um objetivo. E aí esse é justamente o nosso primeiro tipo de programação que nós podemos ter aqui na programação estocástica. O segundo aqui, o Chance Constraint Programs, funciona da seguinte maneira. Ele dá aqui até um exemplo. Então imagine num problema de mistura. Aquele problema justamente que nós vimos já anteriormente do posto do produtor de gasolina, que ele tem que produzir a gasolina com a mistura de alguns determinados materiais. E com isso, os materiais que ele usa, a gasolina, tanto a regular quanto a premium, tem que retornar os valores mínimos e máximos de qualidade. Ou seja, ele vai definir itens que aquela gasolina vai ter que ter pelo menos aquela quantidade ou no máximo uma determinada quantidade. E aí nós podemos utilizar os modelos estocásticos justamente nesse caso daqui. Então, com esse problema que eu acabei de comentar em mente, imagine agora que existe uma variação na qualidade dos insumos, e isso não é conhecido. Ou seja, anteriormente nós conhecíamos já qual que era a qualidade dos insumos que nós estávamos utilizando. Nesse momento, agora, já existe uma dúvida sobre a qualidade dos nossos insumos. Então, o que nós vamos fazer aqui é justamente
Ok. Então, nós não vamos garantir que 100% do tempo nós vamos cumprir a qualidade exigida. Mas eu quero que, pelo menos 90% do tempo, a qualidade mínima ou máxima seja atingida. Então, ele comenta isso justamente aqui e ele traz o modelo aqui mais tarde. Bom, então nós vimos aqui rapidamente a programação estocástica. Nesse momento, nós não vamos entrar a fundo, mas na frente, quando nós abordarmos outros modelos com o Lingo, nós podemos voltar sim a abordar a programação estocástica, que é extremamente útil em casos onde não existe a certeza de que algo vai acontecer, existe uma probabilidade de que algo ocorra. Bom, então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!